No vídeo de hoje, o Flamengo 40 vezes campeão carioca, o Fluminense numa jornada decepcionante, não que o Flamengo tenha feito um bom jogo, né, também, e o porradeiro que estancou no Mineirão. Vocês acham que eu não ia falar disso? Eu não vi o jogo, mas a porradaria eu vi, e temos coisas para falar sobre ela. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa segunda-feira para todo mundo. Chuvosa, carrancuda no Rio de Janeiro. Não tem cara de Rio de Janeiro esse clima hoje aqui. Tô gravando o vídeo cedinho e voltando para São Paulo, onde, até onde sei, não está chovendo neste momento. E assim que chegar em São Paulo, o que farei? Vou treinar e você faça o mesmo. Não esquece de treinar, não esquece da sua creatina. Segunda-feira é dia de começar. Você passou o fim de semana pensando, vou na academia, não vou, me matriculo, não matriculo, vou começar uma caminhada no parque, não vou fazer algum esporte, não vou. Você vai decidir pelo sim, vambora, para você ter mais tempo de vida aqui e ver o seu time ser campeão mais vezes, né? Olha que legal. Muito bem, e vá tomar sua creatina hoje. Não esqueça. Vamos lá. Vou começar pelo jogo do Maracanã e vou deixar a porradaria para o final. Bom, Leonardo Jardim, um jogo, um título, né? Mas não dá pra gente dizer que vimos as ideias do Leonardo Jardim, não dá pra gente... Eu vi em algum momento da transmissão, o Formiga e o Rafa, que estavam lendo as mensagens do chat, dizerem, olha, a galera aqui tá notando diferença de postura, de comportamento em relação ao time do Felipe Luiz. Eu, sinceramente, um jogo... Eu não consigo detectar isso, eu não consegui detectar isso. Até porque o Flamengo, por exemplo, né, acho que a ideia do Leonardo Jardim era um time um pouquinho mais compacto e explorando velocidade pelos lados, aquilo que a gente sempre falou aqui sobre o trabalho do Jardim, mas os pontas do Flamengo ontem, olha, uma coisa assim, eu não sei quem foi pior, se foi o Lino ou se foi o Carrascal. Quem fez um jogo pior ontem? Muitos erros. E o Fluminense do outro lado também errando muito, né? Muito. O Fluminense dando a bola para o Flamengo em várias ocasiões. Até o Léo Pereira, numa entrevista pós-jogo, fala, a gente teve algumas chances, roubou algumas bolas, aí ele corrige. Não, quer dizer, o Fluminense entregou algumas bolas pra gente e é verdade. Isso é a pura verdade. Então o Flamengo, o desempenho do Flamengo ontem e do Fluminense foi abaixo. O jogo foi ruim. O jogo foi bem ruim. O jogo teve momentos muito ruins. Se você pegar 45 minutos, a única chance clara do primeiro tempo, um chute fraco do Pedro, que o Fábio encaixou sem nenhuma dificuldade. Só. Nenhuma defesa difícil do Rossi no primeiro tempo, nenhuma defesa difícil do Fábio no segundo tempo. Os pontas do Flamengo, voltando a falar no primeiro tempo, né? Então, nenhuma defesa do Fábio difícil no primeiro tempo, nenhuma do Rossi no primeiro tempo. Os pontas do Flamengo muito mal, como a gente já disse. O Arrascaeta completamente sumido do jogo. Apagado do jogo. O Pedro, em um ou outro lance, tentando, como nessa finalização que a gente narrou aqui, fraquinha pro Fábio, mas também sem conseguir muita coisa. O Flamengo muda no segundo tempo. Cebolinha até entra tentando alguma coisa pelo lado esquerdo, mas o panorama não é muito diferente. Segundo tempo, a defesa difícil quem faz é o Rossi, naquele chute do Lúcio Acosta, né? Uma bola ajeitada pelo John Kennedy, que ele bate, a bola tinha endereço, o Rossi vai pegar. Mas é um jogo abaixo, assim, dos dois, né? Eu acho que teve o fator jogo único, que é uma loucura, né? O futebol, ele é cada vez mais aspecto psicológico, mental, pressão, ele é cada vez mais isso. O jogo único me deu a sensação de travar os dois times ontem, com tanto receio de errar, de perder, porque você não tem uma segunda chance quando é jogo único. Porra, demos mole, perdemos 1-0 aqui, mas semana que vem a gente pode virar. Então eu acho que isso travou um pouco o desempenho das equipes. Os times jogaram abaixo, não que o Flamengo esteja fazendo um grande ano, mas decepcionante a atuação dos dois, e acho que teve muito esse fator, muito medo de errar, de dar um vacilo, e o caso do Flamengo é um caso adicionado à pressão dos resultados anteriores, né? Não é só o medo de perder uma final, é o medo de tomar mais pancada para um time que já está tão criticado, chamado de sem vergonha mesmo depois de ganhar de 8-0, mandando o treinador embora mesmo depois do cara levantar 5 troféus no ano passado. Então acho que isso pesou muito
para a qualidade do jogo. Olha que loucura, né? A final de jogo único é um negócio tão legal, tão marcante, pode ser tão emocionante, mas ao mesmo tempo ela pode emocionalmente, psicologicamente travar os jogadores, fazendo com que o jogo não flua pelo excesso de receio. Impressionante, né? Impressionante. Então, não consigo chegar aqui e fazer essa análise para você. Olha, não, já vimos algumas ideias do Leonardo Jardim, a coisa já está começando, a sementinha já está plantada. Eu, sinceramente, não consigo enxergar esse panorama com um jogo. A verdade é que o Flamengo foi mal, o Fluminense também foi mal, o jogo foi ruim, alguns jogadores do Flamengo numa jornada ruim, foi para os pênaltis, o Rossi salvou. O resumo da decisão, nem sempre, tô meio cebolinha, nem sempre as análises do jogo, elas são tão simples assim, né? Eu acho que a gente pode se aprofundar muito mais, acho que o jogo tem muitos aspectos a serem observados. Mas o jogo de ontem, sinceramente, eu acho que o jogo de ontem é daqueles bem simples de analisar. Jogo pobre, jogo ruim, as equipes com muito receio, individualmente alguns jogadores seguem em fases muito ruins do Flamengo. Levou para os pênaltis, o Rossi pegou 2 e resolveu. O Rossi já tem 12 pênaltis defendidos em 32 pênaltis batidos contra ele no Flamengo, somando os pênaltis de tempo normal e os pênaltis de disputa, como foi o caso de ontem. Pô, 12 de 32, bom número, né? Sem dúvida, é um aproveitamento muito interessante. Então o Flamengo tem um pegador de pênalti. O Flamengo tem um cara que, em situações limite, ele pode resolver uma disputa de pênalti e te dar uma classificação importante, como foi em La Plata ano passado. Fiz questão de lembrar isso ontem na narração do gol, do pênalti defendido, do último pênalti, do Otávio. E como tem sido esse início de ano. Porque se o Flamengo não ganha, o Flamengo ontem, ou ele era heptatri, ou ele era trivice em 2026. Você imagina o Flamengo, um clube com a exigência, com a cobrança, chegar em março, 2 meses de temporada, e perder 3 títulos. Você imagina o que seria. Ah, mas o Campeonato Carioca, ele não é tão importante? É, realmente, ele é o menos importante que o Flamengo tem para disputar. Eu acho que você ganhar uma Supercopa do Brasil é mais importante que ganhar o Carioca. Pô, é um jogo só, Jorge. Mas é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E era um clássico. Era um Flamengo e Corinthians. As 2 maiores torcidas do Brasil. É muito mais relevante ganhar aquilo do que o Campeonato Carioca. Só que o contexto da disputa do Campeonato Carioca levou o Flamengo a tratar esse título de ontem como algo muito importante. Eu não tenho nenhuma dúvida desse tricampeonato aí, 24, 25 e 26, esse foi o mais importante, porque a crise estava aí, meu amigo. A crise estava aí, o cheiro da crise no ar, a fumaça da crise no ar. Estava tudo aí, uma pressão desgraçada e que não vai acabar. Ela diminui até quarta-feira. Se der do Maracanã, quarta-feira, o Flamengo tem uma jornada ruim contra o Cruzeiro e perde o jogo, volta tudo. Volta o grito de time sem vergonha, volta tudo. Porque o Flamengo não teve uma grande atuação ontem. Não teve. Mas teve o Rossi. Então você tem um goleiro desse nível, goleiro pegador de pênalti, goleiro decisivo. Isso faz diferença e o Rossi pega 2 cobranças ontem. 2 cobranças, a última do Otávio, e dá o título ao Flamengo, que tem essa dominância do futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo chegou aos 40 títulos, é o primeiro clube a ultrapassar essa barreira dos 40 títulos. O Fluminense lá atrás, em 2005, foi o primeiro a ultrapassar a barreira dos 30, só que aí depois o Flamengo veio superando. O Flamengo estava disputando a sua 8ª final consecutiva de Campeonato Carioca. Isso é muito relevante, sem dúvida. Ah, é o Campeonato Carioca. Tá, mas, 8 finais seguidas, meu amigo, né? Assim como o Atlético vinha disputando finais seguidas em Minas e sendo campeão seguidamente, o Cruzeiro ontem quebrou isso, nós vamos falar da porradaria já já. Mas enfim, Flamengo campeão, marcas impressionantes, pela 7ª vez o Flamengo é tri, tinha acontecido, eu vivi alguns desses tri, né, 99, 2000, 2001, aquele tri em cima do Vasco, o gol do Pet, o gol do Rodrigo Mendes de falta. Aí depois tem aquela sequência com o Botafogo, 2007, 2008, 2009, tem o Chororô no meio. Aí o Botafogo quebra em 2010 com a cavadinha e o Flamengo poderia ser tetra. E o único tetra campeão carioca até hoje é o Botafogo. E ali, isso pode acontecer agora em 2027. Então, aí teve 19, 20, 21, enfim. Não são sequências de tricampeonato. Ah, nos anos 30, nos anos 40. Teve também, lá atrás. Mas tem muito tricampeonato aí recente.
do Flamengo no Rio de Janeiro. Muito tricampeonato atual, que a galera viu, que a galera vai lembrar, como esse de 24, 25, 26. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Leonardo Jardim, né? E ontem eu vi o BAP falando sobre entregar uma medalha pro Felipe Luiz e tal. Ele falou, podemos sim, o Felipe fez parte disso. Foi elegante o BAP até na resposta. A elegância que provavelmente faltou no processo para a condução da saída do Felipe Luiz. Ontem, na entrevista, também você ganha o título, né? E tá tudo bem, né? Ganha o título, o astral muda, todo mundo fica bonzinho, fica feliz, fica sorridente. Mas ele foi educado na resposta e é óbvio que o Felipe Luiz merece esse título. Ele é muito mais do Felipe Luiz do que do Leonardo Jardim, né? Quem colocou o Flamengo na final do Campeonato Carioca foi o Felipe Luiz, não o Leonardo Jardim, revertendo aquele quadro do final da primeira fase, eliminando o Botafogo dentro do Newton Santos, né, metendo 11 no agregado do Madureira, tadinho do Madureira. Fez a obrigação, tá, mas fez, foi lá e fez, né, enfiou 8-0, 3-0 na ida, 8-0 na volta, então é claro que esse título é do Felipe Luiz. E no pós-jogo, lá na GETV, a gente conversou com alguns jogadores, né, Léo Ortiz, Léo Pereira. E aí teve até um momento que a Sofia perguntou lá pro Léo Pereira, a pergunta é direito do repórter, se o cara quer responder ou não, também é direito dele. E aí, como é que foi o papo lá com o Felipe Luiz? Não vou contar, não vou revelar. Mas eu percebi ainda, eu posso estar com uma impressão equivocada, claro, né? Não tem como a gente ter 100% de certeza de nada, a gente não está lá dentro do vestiário, então a gente acaba criando impressões. Mas eu tenho a impressão de que ainda bate uma chateação nos jogadores do Flamengo nessa saída do Felipe Luiz, é evidente, porque alguns foram companheiros ali do Felipe Luiz em campo, o cara ganhou tudo que ganhou no ano passado, a relação parecia muito boa com a maior parte do elenco, dá para perceber essa chateação. E eu confesso estar muito curioso para ver como o grupo vai receber as primeiras medidas do Leonardo Jardim, porque ele já chega antecipando o regime de concentração, voltando à concentração na véspera de jogo. É óbvio que isso tem um impacto em vida familiar. O cara está acostumado a dormir com a esposa na véspera do jogo, agora não mais. Celular no vestiário, antes do jogo, está proibido. E aí eu vi algumas opiniões no sentido, mas também aí o cara chega, quer mudar tudo, quer mexer tudo. Galera, vamos lá. Nós discordamos aqui da demissão do Felipe Luiz na semana passada, certo? Eu discordei da decisão, do mérito da decisão e da forma como ela foi tocada. Discordei de tudo. Mas vamos lá, quando você troca o técnico, você está querendo romper com alguma prática que está em andamento. Ninguém vai trocar o técnico para manter tudo como está. O BAP não vai ligar para o Leonardo Jardim e falar, tô no hotel, tem um telefone aqui. Alô, Jardim? Tudo bem, meu irmão? Beleza? Chega mais aqui, tem um salário bom pra você, quer assumir o Flamengo? Tem um baita de um elenco, mas só que tem o seguinte, tem que fazer igualzinho o Felipe Luiz, tá? Não muda nada, nem no jeito de jogar e principalmente no relacionamento com os jogadores. Não muda nada, faz tudo igualzinho, tudo bonitinho. Você topa? Beleza, fechou. Não é assim, né? É óbvio. Até pelo estilo do Leonardo Jardim, que quando chegou no Cruzeiro no ano passado, teve que tomar decisões difíceis, como, por exemplo, não contar com o Gabigol e o Dudu, os dois salários mais altos do elenco. Deixar um cara com 3 milhões de salário como o Gabigol no banco. Ontem tinha um reforço de 41 milhões de euros do Flamengo no banco, que foi o Paquetá. Então, o Leonardo Jardim é o cara que trabalha com autonomia. Eu não acho que o Leonardo, de verdade, assim, não acho que o Leonardo Jardim tenha tomado essas medidas e tome outras daqui para frente, pensando apenas em deixar a digital dele. Ele vai tomar as medidas que ele acredita que tem que tomar, como ele fez no Cruzeiro. E deu certo no Cruzeiro porque o Pedrinho chegou e deu aqui, carta branca. Pode ir, meu filho, tudo seu. Vai barrar? Vai. Vai fazer isso? Vai. Tá bom, não vou me meter. Foi só o Pedrinho interferir menos, porque o Pedrinho estava bem empolgado com os holofotes, né? De ser dono de uma SAF, áudios vazados. O BAP deve ter aprendido com o Pedrinho. E aí o Pedrinho aprendeu a lição. Depois de ter dado tudo errado em 2024, do Cruzeiro perder a Copa Sul-Americana do jeito que perdeu, o Pedrinho aprendeu a lição. Trouxe o cara fez as mudanças que tinha que fazer e o Cruzeiro fez um bom ano em 2025. Então, eu tô curioso, obviamente, para ver. Mas assim, tem um recado muito claro aí. Jogador ficar insatisfeito com medidas do Jardim, decisões que o Jardim tomar, ele está respaldado pelo presidente. Se ele tiver que tomar, vai tomar. E ele em 2, 3 dias já chegou tomando algumas, né? Então estou curioso para ver a repercussão disso dentro do elenco do Flamengo. Como isso vai ser
trabalhado no dia a dia, essa relação do Leonardo Jardim. E você sabe como é que é técnico português, né? Não tem muito carinho, não tem, os caras são muito objetivos, né? É muito ali direto, então vamos ver. Mas já ganhou um título, né? Isso já dá uma acalmada nas coisas. Deixa eu falar do Fluminense aqui, depois eu vou falar da porradaria histórica que rolou ontem no Mineirão. Acho que o Fluminense foi muito decepcionante. Tem a história dos pênaltis, né? Tava até conversando com um amigo tricolor ontem à noite, eu ainda tava no Maracanã, e ele me falando, caramba, mas o Fluminense tem uma zica com o negócio de disputa de pênalti, porque 3 meses atrás o Fluminense estava sendo eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Se você for olhar no histórico recente, em disputa de pênalti, o Fluminense tem sido mal sucedido nessas disputas, ele tem perdido mais disputa de pênalti do que tem vencido. Ontem ficou claro que o Zubeldia priorizou, o Zubeldia falou na coletiva que a ordem dos batedores foi decisão dele. E ele colocou dos 6 caras que bateram, 5 que entraram no segundo tempo. Então as alterações do Fluminense também indicavam um pensamento na disputa de pênaltis. Todo mundo que entrou, os 5 que entraram bateram. Impressionante. Todos eles. E o Otávio acaba batendo o pênalti ali nas alternadas. O Otávio que não costuma bater, né? E acabou batendo. Agora, acho que foi uma atuação muito ruim do Fluminense, ok, né? Essa questão da disputa de pênaltis pesa, porque muitos torneios são decididos assim, muitas vagas são decididas assim. Mas acho que faltou futebol ao Fluminense ontem. Faltou futebol. Não vou nem falar dessa coisa de um Martinelli de repente não bater um pênalti, de um Canóbio de repente não bater um pênalti, que também é uma discussão que está rolando aí no ambiente digital tricolor. Mas, enfim, eu acho que pênalti é muito ali do momento, né? Quando o Zubeldia coloca 5 dos 6 batedores, os caras que entraram no segundo tempo, ele está deixando claro que a questão física é um fator determinante para ele. Mais até do que o lado técnico, mais até do que a recorrência de batida de pênalti, porque o Otávio, como a gente falou aqui, o Otávio não bate. E ele bateu o pênalti decisivo. Então, isso está pesando na cabeça do Zubeldia. Mas eu acho que esse nem foi o maior problema do Fluminense ontem. Acho que o problema do Fluminense ontem é que o time ficou muito abaixo daquilo que ele já mostrou nesse ano de 2026. Mas muito abaixo. A quantidade de erros de passe que o Fluminense cometeu, principalmente ali no primeiro tempo, devolvendo a bola. E assim, era todo mundo errando. Era zagueiro errando, era lateral errando, era volante errando, era meia errando o passe, tentando articular a jogada. E o Fluminense dando várias oportunidades do Flamengo ter a posse e começar a construir a jogada. Então, o que frustra muito o torcedor do Fluminense ontem? O time voltou a perder os pênaltis, é muita frustração, tá? O time voltou a perder os pênaltis, tem sido uma dor de cabeça, tem sido o calcanhar de Aquiles. O time errou passe pra caramba, jogou abaixo do que costuma jogar. E não aproveitou um Flamengo pressionado e fragilizado. Quem entrou como favorito, claro, ontem na final foi o Fluminense. O momento de cada um, olhando o momento de cada um, sugeria que o Fluminense era o favorito. Mas o Fluminense, em nenhum momento, teve ali o início do segundo tempo um pouquinho interessante, aquela finalização do Lúcio Acosta. Primeiro tempo teve um chute do Serna que foi bloqueado, não teve muita coisa. Em nenhum momento o Fluminense mostrou a superioridade, né, em relação ao Flamengo na temporada. Em nenhum momento o Fluminense conseguiu ser ali dominante, gerar perigo. Tinha o Canóbio correndo pra caramba, tinha o Joe Kennedy participando pouco do jogo, o Lúcio tendo espaço para construir uma ou outra coisa, mas sem muito sucesso, sem muita inspiração. O James fez um bom jogo lá atrás. O Martinelli até tentando achar alguns passes na saída de jogo. James e Martinelli acho que foram ok. O Freitas, mais uma vez, extremamente inseguro. Extremamente seguro. Nas laterais saía alguma coisa com o Samuel Xavier e Canóbio do lado direito. O lado esquerdo não saía nada com o René em termos ofensivos. Então, foi isso o Fluminense ontem. Foi abaixo. Foi abaixo. Quando você joga uma final abaixo e uma final de jogo único, você faz uma final de 2 jogos, o primeiro jogo você faz abaixo, você fala, beleza, vamos corrigir a rota aqui pro segundo jogo. Não tem. Quando você joga uma final de jogo único, como o Fluminense jogou, errando como o Fluminense jogou, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então, é decepcionante, é muito frustrante, né? Mas óbvio que o ano não acabou. O ano do Fluminense é bom, eu acho que
O time do Zubeldia já mostrou esse ano intensidade, já mostrou comportamentos, reações interessantes a situações de jogo, como, por exemplo, ter que lidar com a expulsão no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, meia hora com um jogador a menos, e lidou muito bem com isso e conseguiu se adaptar e segurar e sustentar o resultado que ele estava construindo lá. Expulsão do Bernal. O Fluminense já mostrou, o Castilho está chegando, centroavante, então vai ter ali, né, uma melhora, tenho absoluta certeza, a partir do momento que você tem ali um centroavante que entregue, vamos ver se o Castilho vai entregar o esperado, você tem um Savarino como titular, que entrou ontem, bateu pênalti, e bateu bem, primeiro Fla-Flu do Savarino, então isso acontecendo, eu tenho certeza que o Fluminense vai continuar com boas atuações e vai continuar na primeira parte da tabela do Brasileiro e fazer uma primeira fase de Libertadores tranquila para classificação e pensar em coisas maiores no mata-mata. O trabalho do Zubeldia é bom. No geral, no saldo, no balanço desde que chegou, o trabalho do Zubeldia é bom. Agora, ontem, realmente, o Fluminense se decepcionou. Decepcionou demais contra um adversário, tudo bem. A diferença de orçamento é grande pra caramba? É grande. O Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem mais dinheiro, tudo bem, tudo isso a gente sabe. Mas ontem, sabe aquele cheiro o sangue na água? E o Fluminense, como tubarão, não aproveitou. Ontem era o dia de um Flamengo poucas vezes fragilizado em termos emocionais, de confiança, de pressão, como ontem. Poucas vezes o Fluminense enfrentou, de 2019 pra cá, né, quando deu essa virada de chave do Flamengo, o Flamengo em condições tão desfavoráveis. E ontem acabou não aproveitando. Enfim, vamos ver. Quinta-feira tem Fluminense e Remo no Mangueirão, né? Deixa eu pegar a tabela aqui, é isso. Fluminense e Remo no Mangueirão é o próximo jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. E assim, o Freitas tá demais, viu? Freitas, olha, tem o Milan chegando aí. Vamos ver se muda alguma coisa, porque o nível de futebol do Freitas, o James ontem jogou por ele e pelo Freitas. Jogou pelos dois. E vamos falar do Fábio, né? Pegou um dos pênaltis, acertou vários lados de cobrança, tocou na bola do Léo Pereira, tocou na bola do Léo Ortiz. Meu amigo, o Fábio faz o dele, o Fábio faz a parte dele. É que o Rossi pegou um pênalti a mais, foi campeão, mas você tem o Fábio lá atrás, super confiável. Pegou pênalti na semifinal contra o Vasco, pegou pênalti ontem na disputa contra o Flamengo na decisão. Continua um goleiro de um nível muito alto. Esse não é o problema. O Fluminense tem outras questões para resolver. Tem que ver como é que esse centroavante vai chegar, tem que ver a questão da zaga, né? Porque o Freitas hoje é um desastre, mas gol não é o problema, não. Muito pelo contrário. Vamos falar agora da porradaria mineira para fechar. Eu estou de olho aqui sempre no relógio para não perder o voo, né, meus amigos? Eu preciso voltar para São Paulo, treinar, ver o meu amor, que eu já estou com saudades. Bom, eu estava pegando aqui a súmula do jogo, só para ver o número total de expulsos pelo Candançan. Aliás, eu queria até começar pelo Candançan. Tá aqui, 23 expulsos. Estou abrindo o portal do GE. A internet aqui tá uma tristeza. A internet do hotel, eu não costumo me conectar em internets assim, mesmo sendo de hotel, mas internets públicas assim, né? Eu uso a minha por questões de segurança. Sou mesmo um cagão nesse aspecto digital. Então, mas a conexão aqui tá bem ruim, né? O hotel fica entre prédios aqui, não fica muito legal. Mas foram 23 expulsos. Cara, que loucura! 23 expulsos no Mineirão, mas não perdi o fio, não. Eu queria começar falando do Candançan, que é um árbitro jovem e do qual eu gosto, tá? Vocês sabem que eu sou muito crítico à arbitragem brasileira. Acho que a arbitragem brasileira precisaria, para ter uma solução real mesmo, uma refundação do seu quadro quase que por completo. Não sei se a profissionalização vai resolver, mas eu acho que vai melhorar. Sem dúvida vai melhorar a preparação dos árbitros, a formação dos árbitros. Tenho certeza que a profissionalização ela é benéfica e eu ainda não fiz um vídeo sobre isso e quero fazer. Nós vamos, num momento mais para frente, falar sobre esse assunto. Mas eu gosto do Candançan. Acho o Candançan um bom árbitro, dentro, né, da realidade que nós temos aqui da preparação dos árbitros brasileiros, dos problemas, das deficiências que eles têm. E não vou comprar esse papo, cheguei a ouvir o Tite falar algo sobre isso, o Hulk, não vou comprar esse papo de que a culpa pelo que aconteceu foi do Candançan porque não encerrou o jogo antes. Pelo amor de Deus, a gente precisa se decidir.
Ou a gente reclama que o árbitro não dá o acréscimo correspondente e a gente se sente lesado como consumidor do futebol, que pagou para ver 90 minutos e viu muito menos, né? Porque assim, aí eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Ou a gente reclama disso, ou então a gente reclama porque o cara deu tempo demais. Pô, galera, aí, sinceramente, o bom é reclamar, né? O prazer da vida é reclamar. Vamos reclamar, vamos reclamar. Reclamar é o remédio. Não, reclamar não é o remédio. A culpa não é do Candançan. A culpa é do Christian, que deixa a perna. A culpa é do Everson, que cai por cima do Christian dando joelhada. A culpa é de quem chega, não sei se era o Romero, se era o Vidalba, de quem chega tacando a cara do Everson na trave. A culpa é de quem entra dando voadora, é de quem entra dando soco pelas costas de maneira covarde, covarde. Quem chega por trás do camarada, larga o braço da cara do camarada com um soco, é covardia. A culpa é desses caras aí, pô. A culpa é de quem fica trocando soco. Não vai dizer que a culpa é do Candançan. Pelo amor de Deus. Ah, não, a culpa é dele porque ele deixou muito tempo de jogo. Ele deu muito acréscimo. Não, ele deu acréscimo, meu Deus do céu. Ué, o acréscimo tinha que dar. E na súmula ele confirmou 23 expulsões. Súmula que foi divulgada na madrugada. Na súmula o Candançan destaca, tô lendo a matéria aqui do GE, o Candançan destaca que a origem da confusão se deu após as ações do Everson e do Christian. Detalhou que o goleiro agiu com brutalidade após ser atingido pelo meia do Cruzeiro. Concordo. Olha o relato aqui do Candançan. Expulsão do Everson. Por após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade atingir o joelho no rosto do seu adversário de número 88. Após essa ação, teve início uma briga generalizada. Para mim foi exatamente isso. O Christian foi santinho na história? Não, não foi. Óbvio que não foi. Só que o que o Everson fez é bem pior, na minha opinião. Ele vai por cima do cara que tá caído. Porra, isso é o UFC, meu amigo. Não sei nem se o UFC pode isso, acho que pode, né? Ele vai com a joelhada, não entendo de regra de UFC. Ele dá uma joelhada na cara do maluco que tá caído, pô. Assim, desculpa, Everson, desculpa, mas tudo que aconteceu depois, o relato do Candançan na súmula está correto. A Candançan, o que é de Candançan, a arbitragem, o que é da arbitragem. Acertou, a gente reconhece. Errou, toma pau. É simples assim, aqui é assim. Então, o relato está correto. Quem desencadeia tudo isso, quem começa essa cagada toda é o Everson com o gesto que tem. Aí depois um negócio assim, inacreditável. Pô, os caras, não ficou claro pra mim, me ajuda aí se você viu a confusão com mais detalhes, pausando e tal. Eu vi um pouquinho no hotel quando cheguei ontem do Maracanã. Que, seja quem for, pegar o Everson e levar o cara de encontro à trave, batendo com o rosto na trave. Pelo amor de Deus, gente, isso aí, ó, vocês podem achar que eu tô dando uma viajada, mas isso aí pode ser até, se o caso for parar na esfera policial e tal, isso pode ser enquadrado até como coisa séria, viu? Porra, o que você pretende levando um cara empurrado em velocidade com o rosto numa trave? O que você pretende com isso? Isso é muito sério, muito sério. E vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui do que eu tenho percebido no futebol, principalmente em clássicos, no comportamento dos jogadores. Jogadores cada vez mais têm sinalizado... eu vou passar a lista de todos os expulsos, tá? Vou passar a lista aqui dos jogadores expulsos daqui a pouquinho. Os jogadores têm cada vez mais se preocupado em sinalizar uma virtude ali pro torcedor, em sinalizar uma representação do torcedor. Ó, fica tranquilo que eu tô aqui te representando, eu sou um de vocês aqui. E aí nessa, tem tido muito ato de valentia. Muito jogador que quer parecer mais macho do que é, ou para fazer uma média com a organizada, ou para não ser cobrado pela organizada. Isso tá rolando, tá? Isso tá rolando. Porradaria em clássico sempre existiu, antes de rede social, né? Lembra do Edilson, do Paulo Nunes? Lembra das embaixadinhas do Morumbi, do Palmeiras e Corinthians? Porradaria homérica. Porra, um porradeiro franco. Coisa de maluco. O cara tendo que pular do vestiário pra não apanhar. Coisa de doido. Isso sempre aconteceu. Principalmente em clássico. Principalmente em decisão. Mas acho que nos tempos atuais, né? O ódio ele tá mais disseminado e existe essa preocupação. Então, todo mundo quer mostrar que é muito macho no clássico. Isso tem acontecido em algumas praças. Ó, os expulsos aqui. No Cruzeiro,
Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba, Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson e Caio Jorge. No Atlético, Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lianco, Juan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk. Esses foram os expulsos no jogo de ontem. Teve voadora do Lucas Romero no Everson, teve Christian dando soco no Lianco, o Lianco também adora, né? Lianco também adora. Teve voadora do Júnior Alonso no Christian. Teve o Cássio indo pra cima do Lianco e os caras segurando. E foi difícil segurar o Cássio. Tava difícil. O Cássio tava no ódio. O Vidalba dando voadora no Hulk. O Hulk revidando com soco. Aí vem Vidalba com o Renan Lodge. Aí o Everson aparece depois e dá um soco no Vidalba. Cara, surreal o que aconteceu. Surreal. Vocês querem cair na porrada, assim? Pô, beleza, tá bom, vão pro espaço correspondente, pega uma arena, pega um ringue, bota a galera lá, os caras com a camisa do Atlético, outros com a camisa do Cruzeiro, vocês vão cair na porrada, tá tudo bem, no campo de futebol não dá. Não dá, porque vocês vão ser punidos, só que aí a punição vai ser no âmbito da Federação Mineira, do TJD Mineiro. Vai ser no Campeonato Mineiro do ano que vem. De repente, ano que vem, uma porrada de cara aí nem vai estar mais, nem vai disputar o Campeonato Mineiro. Vai ser até uma justificativa de planejamento. Pô, eu tô com 10 titulares suspensos aqui pela confusão do ano passado, eu vou poupar o time no Campeonato Mineiro, a pré-temporada, vamos esticar, né? Vai ser bom pros caras. Seria muito bom se eles pagassem a punição já a partir do meio de semana do Brasileiro. Aí os caras com certeza iam segurar a onda depois do que aconteceu ontem. Mas como é no Campeonato Mineiro, eu acho que tem esse fator também. Eu não ignoraria esse fator como elemento de análise do que aconteceu ontem, tá? Não tiraria isso da equação de jeito nenhum. Então vai ficar pro ano que vem, mas a punição, mesmo sendo só no âmbito do Campeonato Mineiro, ela tem que ser pesada, ela tem que ser severa, porque... Desculpa, você acha divertido, entretenimento, a porradaria, tá bom, pô, legal, você vai ver o vídeo lá da GTV, da porradaria, que tem que ser subido à parte mesmo, porque jogo é uma coisa, porradaria é outra, né? Jornalisticamente é um conteúdo que é relevante, atrai, porque as pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. Eu vi hoje de manhã, já tava com 2.200.000 visualizações, disparado, de todos os vídeos que subiram ontem das finais dos estaduais, o mais visto na GTV, no YouTube da GTV. Normal que desperte essa curiosidade, mas nunca pode ser exaltado. Porra, jogadores são os primeiros muitas vezes a defender as torcidas, a paz nos estádios. Pô, a gente quer a nossa torcida aqui. Ontem tava lá o Mineirão dividido meio a meio. Aí, poxa, né, é triste quando tem violência no futebol, nas arquibancadas, e os caras dão o pior exemplo possível dentro do campo. Quando ontem eu tô narrando os pênaltis do Fla-Flu e eu escuto o Formiga e o Rafa na cabine falarem da porradaria de Belo Horizonte, a primeira coisa que vem na minha cabeça, meu Deus, dividir o Mineirão, o pau tá quebrando. Na arquibancada. É atleticano com o cruzeirense brigando, um invadiu a área do outro, meu Deus, deve estar um caos, famílias, crianças, eu tô ali, e tudo isso passando na cabeça. Depois eu fui entender que não. O torcedor, até onde eu sei, se comportou muito bem no Mineirão. Quem se comportou de maneira selvagem, como bicho, foi jogador de futebol. Jogador de futebol famoso, com salário alto, ganhando muito bem assessorados, bem instruídos, com uma multi-equipe por trás. Foram esses os caras que deram o papelão, fizeram o papelão que fizeram ontem no Mineirão. Coisa tosca, coisa inacreditável. E colocando colega de profissão em risco. Risco à própria integridade, tá? A própria vida, é isso que nós estamos falando. Coisas ontem muito sérias aconteceram no gramado do Mineirão. E acho que isso vai deixar uma sequela profunda para o próximo clássico entre Cruzeiro e Atlético. Não foi uma briga qualquer de jogo, a coisa extrapolou legal, extrapolou muito ontem no Mineirão. Eu já vi muita porradaria em campo de futebol, acho que no nível dessa aí, acho que essa é top 3 tranquilo, acho que da história do futebol brasileiro e talvez do mundo. Histórico o que aconteceu hoje, no aspecto negativo, absolutamente lamentável. Péssimo exemplo, papelão, coisa feia, coisa baixa. O jogo foi ruim, pelo que eu ouvi de relatos, né? Fiz questão de ouvir a Jordana, a Luana, que comentaram o jogo na GTV, outros colegas comentando que o jogo foi abaixo, muito abaixo, então repetir um pouquinho a final do Rio, que foi bem abaixo. Mas tentando falar alguma coisa de campo, traz um pouco de paz pro Tite, né? Um respiro pro Tite. Eu acho que dificilmente o Tite resistiria. E olha que o Pedrinho vem dando sinais de que não tá
desesperado por demitir o Tite, por clamor de rede social. Se fosse por isso, ele tinha mandado embora. Ele tá tentando, ele tá dando o tempo que é possível dar. Mas acho que se perde o Campeonato Mineiro pro Atlético, e dependendo da forma como perdesse, eu acho que ficaria muito, muito difícil segurar. A torcida já gritou adeus Tite em alguns momentos do ano. Então você ganha um respiro. Mas nesse ponto o Tite foi muito consciente na coletiva que deu ontem depois do jogo. Falou, agora é até quarta, né? Então feliz, vou para casa, vou comemorar com a minha esposa, você faça o mesmo, a quarta-feira tem tudo de novo. E é isso, se quarta-feira toma um pau no Maracanã, volta a pressão toda para cima do Cruzeiro. Então é isso. Muito triste, muito feio o que aconteceu ontem no Mineirão. Parabéns aí a galera pelo papelão, né? Vocês ficam com isso inflamando rede social também. Que aí começa a galera, ganhamos no campo e ganhamos na porrada. Porque o fulano é covarde, porque o fulano é isso, porque eu vou pegar fulano, porque o fulano tem que tomar um pau na rua, porque o fulano tem que ser cobrado. É isso que gera. Aí os cortezinhos da briga na rede social, aí cruzeirense pegando o jogador atleticano e chamando de covarde, atleticano pegando o corte de cruzeirense na briga, postando e chamando de covarde também, e daqui a pouco os caras estão sendo hostilizados aí fora do ambiente de campo por um negócio que não tinha que acontecer no campo e que tinha que morrer no campo também, né? Morrer no sentido, não das autoridades, eu acho que isso tem que ir além da esfera esportiva, tá? O que aconteceu ontem, eu acho que tem que ir além da esfera esportiva. Mas eu falo que o torcedor não tem que se meter nessa aí, de ficar perseguindo os caras, batendo... É coisa de campo, eles que tem que se resolver lá, como profissionais que são. Como profissionais. Aí teve um momento na briga que eu vi o Gerson e o Hulk conversando, caras de seleção brasileira, caras experientes, que jogaram na Europa. O tamanho dos caras pra fazer o que fizeram ontem. Sim, coisa ridícula, né? Coisa ridícula. E o Hulk pediu desculpa, é o mínimo. Aliás, o único do Atlético que falou. Foi todo mundo embora. É sempre assim, né, cara? No Atlético é sempre assim. É sempre o Hulk. Ganhou título, os caras vêm, falam, é uma alegria. Na hora que perde um clássico, perde um jogo importante, perde um título, não fala ninguém. Aí vai lá o Hulk. Tudo bem, o Hulk é uma liderança, ele tem que ser o primeiro a assumir a responsabilidade no momento de derrota, mas ele não tem que ser o único, não. Tem não. Tem muito jogador aí com tempo de clube, com tamanho, com salário pra chegar e botar a cara. É só o Hulk, cara. Foi lá, pediu desculpa, é o mínimo. Pedir desculpa. Todos os envolvidos na briga deveriam fazer isso hoje. Pedir desculpa. Deveriam todos os jogadores soltar uma nota em conjunto. Se não quiser soltar os dois clubes juntos, jogadores do Cruzeiro soltam uma nota, os do Atlético soltam outra, se desculpando. É o mínimo que eles tinham que fazer pelo papelão que fizeram ontem. Se desculpando com o torcedor, se desculpando com quem ama futebol. Tinha uma porrada de família ontem no estádio, tinha criança no estádio vendo aquilo ali. Ridículo, negócio ridículo, tosco pra caramba. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, é isso aí. Deixa eu voltar pra São Paulo. Boa semana pra todo mundo, nos vemos amanhã, que aí hoje eu vou curtir, não é um dia de folga porque é um dia de volta para casa, mas eu vou curtir o restante do dia com as meninas, que eu tô morrendo de saudade delas. Like no vídeo se você ficou até o final, boa semana, juízo, não esquece de treinar, hein? Não esquece da creatina também. Tchau!